Meu nome é Kelly, conheci as constelações através do Marco, né? Diante do processo de adoecimento e falecimento da minha mãe, me ajudou bastante em relação ao enfrentamento, não só do adoecimento, do falecimento em si da minha mãe, mas do contexto familiar, né? Dali para diante, né? Que nós não imaginaríamos o que a gente ia passar, o relacionamento com o meu pai, foi fundamental para o meu bem-estar hoje. O conceito de família na minha família era muito pai e mãe se relacionam bem e têm os filhos e tudo é lindo dentro do contexto da família, né? Meu pai e minha mãe sempre se relacionaram muito bem e veio o adoecimento e o falecimento da minha mãe e essa perda trouxe muita dor, né? No início foi bem difícil, a dor era muito grande. Eu acabava me colocando no lugar da minha mãe em relação ao meu pai. Ela ensinou tanto a gente a cuidar que eu acabei cuidando dele e deixando de ser filha. E sim, me colocando no papel de talvez mãe dele, de esposa dele, que era o que minha mãe fazia, né? Eu acabei perdendo o meu papel dentro da família e me colocando em outro por conta da minha mãe não estar mais presente. Isso trouxe muita dor, né? Eu chorava muito, eu acabava espelhando a imagem masculina do pai na imagem masculina do namorado e também havia essa confusão de papéis, de o que eles representavam para mim na minha vida. O meu pai, ele conseguiu seguir a vida dele mais rápido do que a gente. Talvez o período de luto dele tenha sido diferente do nosso. Então ele simplesmente resolveu seguir a vida dele, que é o que todo mundo tem que fazer. E aí eu sentia muita raiva, né, das atitudes dele. Às vezes ele vinha conversar comigo coisas que eu achava que ele tinha que conversar com amigos, que não cabia a mim enquanto filha, mas que eram filha, que estava fora desse papel de filha também, né? Então, assim, eu me sentia muito deprimida, chorosa, angustiada, ora raiva mesmo, um sentimento de raiva, um sentimento de querer expulsá-lo da minha vida, né? De que talvez fosse melhor que ele realmente que ele quisesse seguir a vida dele, então que ele seguisse sem me incluir mais na vida dele. Era esse sentimento de exclusão, de raiva, um misto de raiva, dor, mágoa, culpa. Em conversas, né, com o Marco, ele me fez a sugestão, a forma como tratar seria a constelação. Então, a gente marcou a constelação, ela foi realizada com os bonecos, né? Houve um boneco que representava o meu pai, um boneco que representava a minha mãe, um boneco que me representava. Algo que me chamou muito a atenção, que assim, tudo faz sentido quando você faz a constelação. O campo onde os bonecos estão, a posição, se um tá na frente, um tá atrás, um tá do lado, tudo isso tem um significado, né? E ele foi me explicando tudo isso. Durante a constelação, ele vai conduzindo de uma forma que às vezes parece até que a gente está revivendo as coisas e o sentimento de dor vinha novamente, de desconfiança, de raiva, de culpa, de ausência, todos os sentimentos que eu tinha, né, pelo meu pai, eles aparecem durante a constelação. E aí ele vai trabalhando, né, com afirmações. A sensação é de que parece que vai limpando e vai saindo de dentro do peito. Aquela angústia, aquele aperto, aquilo vai se diluindo até ficar algo bem leve, algo que já não traz aquela dor, aquela intensidade, aquele peso. Isso é perceptível quando termina a constelação, você sai como se tivesse saído um peso de dentro de mim, como se tivesse realmente tirado aquilo lá de dentro. O que eu achei interessante da constelação é que tem assim algumas autoafirmações, né? Tipo assim, eu sou pequeno, ele é grande. E quando eu via o meu pai, vinham essas frases à mente. Eu encontrava ele e eu falava assim, tá
fazendo coisa errada. Aí eu pegava e falava assim, não, mas eu sou a filha e ele é o pai. Eu sou pequena, ele é grande. E aí o sentimento já, naquele momento, já muda. Era isso que eu sentia, né? Isso num primeiro momento. Semanas após, já nem não existe mais isso. É um relacionamento leve, assim, eu percebo que coisas que eu ouvia antes que me causavam dor, hoje eu já entendo de outra forma, né? Não tem mais o peso que tinha, né? É algo que é natural, né? É algo que ele como pai vai continuar fazendo e que eu como filha vou continuar seguindo também. Ele, homem, não me compete, ele é o meu pai e vai ser meu pai pela vida toda. Independente do que ele buscar para a vida dele, né? Se encerrou um ciclo na vida dele quando a minha mãe faleceu, o meu ciclo com ele não se encerrou, porque o meu ciclo de pai e filha continua. E esse sentimento fica, entendeu? É um sentimento de amor, de carinho, de companheirismo, né? Antes, assim, eu sentia mais que eu tinha que abandonar mesmo ele para ele viver. E hoje eu penso, não, nunca que eu vou abandonar meu pai, ele é meu pai, né? Ele é meu pai e enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer para ele quanto filha. Os comportamentos dele continuam os mesmos, ele continua fazendo as mesmas coisas, só que isso não me causa mais dor. Assim, eu falo com o coração leve, sem angústia, sem mágoa. E entendo, assim, perfeitamente que é a vida dele. E que a vida dele como homem não me diz respeito. Agora, ele continua sendo meu pai. E se eu parar para pensar, ele sempre continuou sendo meu pai. Né? Dentro do que ele sempre foi mesmo. Né? Só que agora a gente vê as imagens separadas. Antes era uma imagem de pai e mãe. Hoje eu só tenho uma imagem de pai. E que se você desagrupar e pensar no passado, continua a mesma coisa, como sempre foi. Só que eu não estava vendo isso, eu não conseguia enxergar, porque eu saí do sistema de filha. Eu me coloquei como esposa, de repente como mãe, porque minha mãe sempre cuidou muito de todo mundo. Então ela também cuidava dele. Foi esse o ponto que a constelação nos reorganizou. Né, sistemicamente, né, como pai e filha, pai e mãe e filha. Hoje, após as constelações, parece que nutre de novo a gente, mas eu vejo que hoje eu estou muito melhor, né? A angústia não tenho mais. Chorar, eu choro por saudade, mas já não choro mais todos os dias. Eu acho que como não existe mais o conflito com o pai, né? Então você não se desgasta em relação a isso. Eu tenho disposição para trabalhar, tenho disposição para fazer os meus exercícios físicos, conseguir retomar a minha vida em relação ao trabalho, o meu relacionamento após a constelação, eu digo que melhorou em 99,9%, porque assim, como eu confundia muito as imagens, né, os papéis de homem, eu brigava muito com meu namorado, discutia muito, ele vivia falando pra mim que ele não era o meu pai, que ele não era igual ao meu pai, e a gente brigava muito. E assim, em relação ao pós-constelação, eu vejo que isso assim melhorou eu não vou dizer 100%, porque em relacionamento sempre tem, né, conflitos, mas em 99,9%. Não se fala mais no meu relacionamento do meu pai, e antes só se falava dele. Assim, eu não sinto necessidade nesse momento de trabalhar relacionamentos familiares. Eu consegui resolver. Com a constelação, eu consegui, assim, parece que você anda focando sempre no que não é para ser focado. E aí quando você faz a constelação, parece que te abre um sistema mesmo, né? E você consegue ver as coisas de uma forma diferente, né? E eu consegui trazer isso para minha vida, porque eu acho também que não adianta você fazer a constelação
e assim, achar que aquela constelação só vai resolver todos os seus problemas que foram trabalhados. Você tem que trazer isso para sua vida, que eu fazia questão de relembrar e de trazer para minha vida, né, todo aquele trabalho que foi feito naquele dia em outros dias, para que as coisas fossem fluindo. E assim, os meus resultados foram só positivos.